Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Conheça as Soluções dos nossos parceiros. Meu nome é Bruno Zabel, eu sou o gerente de desenvolvimento de negócios da Universal Robots aqui no Brasil. E no episódio de hoje estamos aqui com o André, da ARV. Então, André, primeiramente, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui conosco. Eu acho que, para começar, eu acho que seria bacana se você pudesse se apresentar, contar um pouquinho aí da história da RV, falar um pouquinho da visão de vocês, o propósito. Você poderia fazer essa introdução, por gentileza? Claro. Bom dia, Bruno. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade também de desenvolver soluções com vocês aí, não só na área de colaborativa, mas também na educação aí dos nossos clientes, né? Bom, o meu nome é André Constantinou, eu sou diretor técnico da RV Systems. A RV Systems é um integrador de soluções automáticas, né? E que tem integrado robôs UR aí para diversos segmentos, né? E o propósito da RV é realmente inovar e desenvolver soluções que basicamente melhoram a qualidade, a produtividade, a segurança e reduz os custos dos nossos clientes. Então, tudo quanto é solução que envolve esses 4 pilares são soluções onde nós estamos querendo estar envolvidos em todos os quesitos. E a robótica colaborativa entrou dentro do nosso segmento aqui, acho que a questão de 4, 5 anos aí, né, quando a gente começou as primeiras conversas com a UR, e aí foram aparecendo os projetos, e aí a gente usa todo o nosso expertise, que é realmente a construção de máquinas especiais, para integrar a robótica colaborativa e entregar resultado para os nossos clientes. A RV hoje, ela tem praticamente aí 11 anos no segmento de automação, ela foi fundada em 2009, nós estamos aí com praticamente 50 colaboradores e aproximadamente aí mais de 2.500 projetos implementados dentro desses 11 anos aí. Então, esse é bem rapidamente aí um resumo de quem é a RV e como é que aconteceu aí a relação com a UR. Muito bom, André. Muito obrigado aí pela breve apresentação. Então vamos lá, André. A gente havia conversado aqui de trazer para os nossos telespectadores um pouquinho de insight aí do segmento eletrônico. Aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas vamos focar a nossa conversa aqui na nossa região. Aí tem uma característica bastante notável desse segmento, né? Por ser puramente manufatura, diversas células com muitas pessoas fazendo pequenas funções. Existe um grande desafio desse segmento, que é ter um alto mix de produto, atualizações com muitas frequências, diversas operações, né, de montagem, colocar parafuso, etiquetar, colar. Conta aqui para a gente um pouquinho, André, por que é tão relevante para esse segmento eletrônico começar a considerar no plano estratégico o uso de robô colaborativo no processo produtivo? Bom, Bruno, de forma geral, né, boa parte dos clientes que nos procuram hoje, né, eles estão em busca daqueles quesitos, aqueles KPIs básicos, né, que é realmente aumentar a produtividade, reduzir custo, e melhorar a qualidade e, obviamente, melhorar a qualidade de vida dos operadores. Então, boa parte dos trabalhos, né, eles estão pautados nesse quesito. Então, hoje, dentro da indústria eletrônica, você tem, como você mesmo falou, você tem um mix grande de produtos, você tem atualizações de produtos de praticamente 6 em 6 meses, e aí, obviamente, ter uma solução que seja flexível, né, e que possa se adaptar a essa exigência de rápida alteração e seja fácil, né, de implementar no ambiente da automação como um todo, é o que tem feito muitos dos clientes procurarem as soluções de robótica com a gente, né? Porque você desenvolver uma automação que seja dedicada e muito amarrada a determinada característica do produto, faz com que o investimento que você fez, daqui 6 meses mudou o produto, você praticamente perdeu o teu investimento. Então, eu diria que essa necessidade, né? Não só por produtividade, não só por qualidade, não só por redução de custos, assim como segurança, que são os pilares, eu acho que nesse mercado de eletrônica, essa necessidade de mudanças constantes é o que tem impulsionado as pessoas procurarem, considerarem a robótica colaborativa como uma das soluções. Perfeito, André. Muito obrigado aí por ter compartilhado conosco esses motivadores desse segmento eletrônico. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores aqui estão curiosos para saber, pô, cara, quais são as aplicações que o mundo eletrônico normalmente busca? Você tem alguma coisa aí que você possa compartilhar, André, com o pessoal para poder mostrar um pouquinho quais são essas soluções mais comuns no dia a dia da RV perante ao segmento eletrônico, por favor?
Claro, tenho sim. Bom, de forma geral, Bruno, o que mais tem aparecido para nós dentro desse segmento de eletrônica são aplicações para automatizar os testes em circuit, né, que é uma tarefa onde você já tem uma máquina que faz o teste, mas você tem sempre a operação do operador retirando placas de um magazine, colocando na máquina de teste em circuit e retirando. Então, essa é uma aplicação bem típica. Automações dos processos de depanelização ou corte da placa, que normalmente é destacar as placas de um painel de PCB, e onde a tarefa também é basicamente isso: você retira a placa do magazine e coloca numa máquina de corte para fazer a operação. Operações como um todo, né, de carga e descarga, né, e aí também já entrando na parte de montagem, algumas coisas na área de montagem das placas em invólucros ou em aparelhos, parafusamento. E uma tendência, né, que eu acho que agora no Brasil começa a ser algo a ser considerado, e ainda, eu diria que quando comparado ao restante do mundo ainda está engatinhando, mas está chegando nesse momento, que seria a integração com warehouses inteligentes, ou seja, você ter a robótica colaborativa integrada com warehouses inteligentes para você receber produtos ou entregar produtos para armazenagem. Então, assim, falando como um todo, né, esse seria mais ou menos o ambiente de possíveis aplicações que aparecem para nós no dia a dia. Legal, André. E ainda mais tendo em vista, né, que muitas fábricas aqui no Brasil, elas não possuem tanta área fabril disponível, então os espaços são muito compactos, né? Sim. Então é legal também trazer essa ideia de que a instalação de um robô colaborativo, pelo fato dela poder ser desenclausurada, né, sem o gradil, acabam sendo soluções bastante compactas que os clientes não precisam mexer drasticamente no layout do chão de fábrica, né? Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que o outro quesito que, acho que pegando carona um pouco no que você falou também, e que tem sido um motivador para algumas empresas considerar a robótica colaborativa, porque como é um produto normalmente leve, né? E o robô é um robô mais leve também há a questão de portabilidade, ou seja, alguns clientes chegam para nós com a questão de, olha, eu queria desenvolver uma célula que eu gostaria de usar nessa região da fábrica e em determinado momento eu gostaria de usar nessa região, até pegando carona nessa questão da flexibilidade e mix de produção. Então, é muito comum na indústria eletrônica você ter um batch ali para fazer um volume X de peças e daqui a pouco você vai usar uma outra máquina que faz um outro produto e aí, com a robótica colaborativa, você ganha essa flexibilidade de usar o mesmo investimento em diferentes áreas da fábrica. Diferente de uma robótica industrial, onde você tem que ficar ali mais dedicado naquele local daquela máquina, e aí às vezes a justificativa do investimento talvez fique um pouco mais complicado. Então essa é uma característica também desse mercado que eu acho que é importante salientar aí. Bacana, André. Isso que você me falou agora me lembrou um vídeo que eu vi até esses dias, vou ver se eu coloco aqui na descrição, de uma empresa, se eu não me engano, é farmacêutica, não tenho certeza, mas o cara traz uma paleteira toda a estação de paletização com o robô colaborativo da UR. Então vem a esteira, vem o robô, já está com a ventosa, ele acopla ali, liga, em questão de 2, 3 minutinhos ele está paletizando. Então pensando em linhas que não rodam simultaneamente, tem essa questão, né, dele poder levar a solução para diversos locais da fábrica, né? Exato. Pô, legal. Essa é uma tendência que a gente tem visto aí e eu acho que ela é bem interessante, principalmente quando você tem uma linha de produtos que não justifica o volume, né? Ou seja, não tem 100% de utilização do investimento. Então, é uma abordagem interessante também que a gente tem discutido com alguns clientes e implementado também com essa flexibilidade. Bom, André, vamos aqui para um próximo tema que eu acho que agora, depois desse bate-papo que a gente já teve desses outros 3 temas, os nossos telespectadores devem estar bastante curiosos para ver com os olhos, digamos assim, esses cases aí que vocês executam. Principalmente porque a robótica colaborativa aqui no Brasil, ela ainda é um tema que a gente pode chamar de recente, então os casos nacionais, eles não são ainda tão conhecidos e vocês, como já trabalham conosco há algum tempo, já têm condições de mostrar alguns projetos realizados. Será que você poderia compartilhar algum vídeo, alguma simulação, alguma coisa do tipo, para poder ilustrar e trazer esse tema de uma forma um pouco mais palpável aí para o nosso público, por gentileza? Claro, claro. Essa aqui, Bruno, é uma aplicação que envolve 2 robôs, né? Um R3 e um R5, né? Eles estão trabalhando em conjunto. E basicamente o que eles estão fazendo aqui, eu vou colocar o play no vídeo, mas só explicando antes, ele pega placas de um magazine, que é um item muito comum dentro da indústria eletrônica, né? Provavelmente os telespectadores aí vão se familiarizar com essa imagem aqui. E o que a gente está fazendo aqui é basicamente depanelizando placas, ou seja, um painel
onde você tem, se não me engano, esse produto tinham 3 placas, e aí a gente usa os robôs para retirar as placas do magazine, basicamente. Movimento ele até uma região onde eu faço um pré-posicionamento para eliminar qualquer variação de posição dentro do magazine. E aí eu trabalho em conjunto com o R5 para fazer o corte. Então eu corto isso numa prensa, e aí a partir daí eu já começo a fazer o trabalho com o R5 enquanto eu estou preparando a próximo corte. E ali um operador retirando a placa do punho do robô. Então você vê que é uma célula que está trabalhando de forma bem colaborativa mesmo e fazendo esse processo, ou seja, você está aqui o tempo inteiro trabalhando, retirando placas de magazine, cortando, colocando em caixas. Então é um exemplo bem clássico aqui, acho que da indústria, e que eu acho que para o telespectador é um processo que é muito comum aí dentro desse ambiente de eletrônica. Então esse é um André. bom exemplo. Fantástico. E uma coisa que eu acho que é bacana ressaltar é o seguinte, pessoal, o André mencionou, né, uma aplicação bastante colaborativa, e o tema de segurança é bastante delicado aqui no Brasil. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco mais de como funciona a segurança aplicada à robótica colaborativa, entre aí no nosso site. A gente tem, dentro da série de webinars, um webinar dedicado que a gente fala apenas sobre segurança. Só para fazer um breve parênteses aqui, para que o robô possa trabalhar da forma como vocês estão vendo aí no vídeo, uma apreciação de risco, ela é obrigatória. Existem hoje regulamentações que explicam o como fazer isso, né, em quais situações isso é possível ou não, mas isso é tema aí para uma outra conversa. Se tiverem curiosidade, cliquem no link aqui embaixo, naveguem aí no nosso site, que vocês obterão essa informação, ou entrem em contato diretamente aí conosco, tá bom? Mas vamos lá, André, o que mais você tem aí para mostrar para o pessoal? Então vamos lá. Aqui, algumas simulações, é muito comum, por exemplo, na fase onde a gente está avaliando a possibilidade não só de envelope de trabalho, se vai existir alguma singularidade no robô em si, a gente fazer uma simulação prévia, até para ter uma previsão de se a gente vai atender a demanda de processo, se a gente vai atender a velocidade prevista. Então, esse é um exemplo de uma simulação básica que a gente fez para esse cliente em particular. E aí, em seguida, a gente já vai para o ambiente já de produção, que era basicamente a alimentação de placas em testes em circuit. E aí, depois de testada, ela estando aprovada, a gente coloca isso de volta na embalagem. Então, assim, é realmente uma operação onde a gente automatizou tanto a retirada, pré-posicionamento e alimentação da máquina em circuit, como a retirada da máquina em circuit, voltando para a caixa. Então, é um teste onde você não tem manipulação mais humana, ou seja, você diminui o risco de qualidade e ganha uma produtividade incrível, né? Porque você não tem paradas, você basicamente fica o tempo inteiro testando e focado em realizar aquele tempo de teste entre robô e máquina de teste. Então, é um exemplo bem clássico aí da indústria eletrônica, esses testes em circuit. Muito bom, muito legal, André. E eu acho que aqui a gente tem uma temática interessante para trazer até para os nossos espectadores, né? No momento que um operador ele executa um trabalho, seja ele repetitivo, monótono, de certa forma até pode expor o operador a algum tipo de risco ergonômico, é o momento que a gente começa a considerar o uso do robô para que ele faça essa parte repetitiva, de precisão, enfim, que seja ininterrupto, e que esse operador ele possa ser reutilizado em um posto de trabalho em alguma tarefa de maior valor agregado. Então, dentro do mundo industrial, tem diversas áreas que estão sempre buscando enxugar headcount, e tem algumas outras áreas que sempre estão buscando aumento de headcount, né? Sempre tem outros gargalos produtivos. E uma das coisas que a UR ela busca sempre impulsionar o mercado é essa visão do empoderamento humano. É pegar aquele operador e extrair mais valor dele através de tarefas mais intelectuais, mais analíticas.
Então, em diversos casos como esse que você está mostrando, o operador que fazia teste, às vezes em shield box, ele é deslocado para uma outra função mais analítica, ou ele começa a supervisionar o trabalho de diversos robôs colaborativos. Então, bacana esse exemplo aí que você trouxe em pauta, André. Obrigado. Legal. Eu acho que, até pegando carona nesse seu comentário, Bruno, o que a gente tem percebido da indústria como um todo, principalmente as que estão buscando automatizar essas tarefas que são mais repetitivas, é inclusive a dificuldade de manter os postos de trabalho dessas áreas, né? Então, ou seja, o que acontece? Se a pessoa recebe uma proposta para mudar de área dentro da própria empresa, ou às vezes recebe até uma proposta mais atraente de um trabalho que ele enxerga, que ele consegue entregar mais valor, também é um motivador para muitas das empresas que estão procurando colocar a robótica colaborativa dentro da planilha de investimento aí. Porque essa é uma questão, ou seja, você investe no material humano para realizar uma tarefa que não tem grande valor agregado ao produto, é monótona. A chance daquela pessoa se cansar e querer mudar de oportunidade é grande também. Então, eu acho que esse também tem sido um motivador para alguns dos nossos clientes também. Acho que, além dos pilares que a gente comentou no começo da nossa conversa aí, essa tem sido uma preocupação de muitas empresas também. Bom, aqui também é a mesma coisa, um processo onde a gente simulou basicamente o envelope de trabalho, os tempos de processo, os movimentos que a gente teria que fazer com o robô, se a gente conseguiria integrar os movimentos a todas as necessidades que seriam mais do que necessárias aí para o projeto como um todo. E aí, feito isso, passamos da fase de estudo, passamos da fase orçamentária, prototipagem, aí sim a gente parte para o projeto como um todo. Que sempre André, tem... Perdão, pode prossiga, falar. Desculpe. E o importante é sempre elencar, né? Você vai vendo que a grande maioria sempre pegando placas de magazines, que é um ambiente comum para a indústria eletrônica, e fazendo a alimentação de algumas máquinas em particular. Essa é uma máquina de depanelização, onde ela corta os galhos. Eu estou tirando a placa já cortada, coloco a nova placa para fazer o processo. Enquanto eu estou fazendo o processo de corte, aí eu estou jogando o galho numa região de scrap, então eu jogo o galho, e aí aqui eu pré-posiciono as placas para aí justamente já colocar elas na caixa de embarque. Então, ou seja, é o primeiro processo, vamos falar assim, antes da gente fazer os testes em circuit, é depanelizar essas placas. Então, esse é basicamente o processo que a gente fez nesse cliente em particular. Então, aqui eu estou tirando placa de magazine, alimentando na máquina de corte, corto, posiciono na caixa e, a partir daí, libero essa caixa para o próximo processo. Inclusive, acho que nós vamos ver, o último passo da máquina agora, ou seja, eu vou pegar a placa já cortada novamente. Aqui eu estou fazendo uma leitura de rastreabilidade. Aí eu pego essa placa cortada, vou alimentar a nova placa a ser cortada. Aí jogo o galho, pré-posiciono as placas, entrego uma, entrego a próxima, e aí esse roller head já está integrado também com o robô, e aí ele libera essa caixa para que possa iniciar um próximo ciclo. Então a gente vai ver aqui o último ciclo, aí eu vou liberar a caixa, liberei a caixa, entro com a nova caixa vazia e começo um novo ciclo. Então, assim, acho que é um exemplo bem clássico aqui e que acho que elucida bastante aí os telespectadores de possíveis aplicações aí que a gente pode usar a robótica colaborativa. Legal. André, e uma coisa que eu acho super bacana do trabalho que vocês realizam é essa etapa de pré-projeto. Né? Não vou chamar aquilo de um digital twin, mas o efeito de uma simulação permite a vocês avaliar diversas variáveis do projeto, né? E poder tirar conclusões a priori, né, sem ter que ter gastado nenhum tipo de capital e descobrir alguma interferência futura, né? Então isso é muito bacana. Sim. E o outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para os telespectadores, sua bateria vai acabar, André, carrega aí. Eu vou situações técnicas aqui, vamos lá. Sem problemas. É o fato dessa célula ser extremamente compacta, né? Ela ocupa basicamente o mesmo espaço que a pessoa ocupava quando ela estava ali, né? Sim. Então super legal. Sim. Muito bom. E é uma preocupação grande aí nossa de partir para essas aplicações onde a gente
consiga enxergar que nós não vamos mudar de forma tão significativa aí o ambiente de trabalho como um todo, né? Então, por exemplo, é muito comum, né? Muitas das empresas, quando estão pensando em usar a robótica colaborativa, vêm com aquela pergunta, tá, mas e se parar, né? E se parar o robô? Como é que eu faço para continuar produzindo? Então, muitos dos nossos clientes também pedem para que a gente crie uma situação onde eu consiga remover o robô para que ele possa retomar. É óbvio que isso é muito raro, né? Porque o MTBF de um robô colaborativo é alto, né? Então é difícil acontecer, mas há essa preocupação, principalmente porque muitas das indústrias de eletrônica elas trabalham praticamente just in time, né? Então, ou seja, ele produz e já tem que entregar na linha para montar, né? Então, eu acho que é também uma característica bacana e que fica fácil, né? Quando comparado com a robótica industrial, de você retomar um trabalho que era feito de forma manual no caso de alguma emergência, alguma situação que aconteceu com a linha como um todo. Cara, gostei demais desse seu argumento, muito bom. E é isso mesmo, a gente já teve casos desse tipo que o cliente optou por fazer com colaborativo e era uma aplicação que ela é meio híbrida, ela poderia ter sido feita com convencional, com colaborativo, enfim, tiveram diversos fatores na decisão e um deles foi exatamente esse ponto. Pô, se de repente o robô parar, o colaborativo eu tiro 4 parafusos, coloco ele de lado e eu consigo colocar o operador ali para rodar. No convencional ele já não conseguiria, né? Então, sim. Obrigado por ter trazido esse tópico. Legal. Agora é o warehouse, né, que você tinha comentado, né? E aí o que tem acontecido, né, Bruno? Acho que a gente mostrou alguns exemplos que são mais pontuais, eles são processos que existem na indústria eletrônica como um todo, né? E obviamente, quando você começa a escalar esse nível de automação, é natural que você comece a pensar, pô, legal, eu automatizei um processo, eu reduzi custo, eu melhorei qualidade, eu ganhei produtividade com essa implementação. Aonde eu posso chegar, tá? É óbvio, no Brasil, essa é uma realidade ainda que está começando a acontecer, né? Até porque muitas das empresas ainda têm uma infinidade de investimentos ainda na área de processo, propriamente dito, mas entenda que essa, vamos dizer, seria a cereja do bolo, ou seja, eu integrar uma área de warehouse, onde eu levo esses magazines, ou levo caixas, eu posso ter o que for necessário aqui dentro desse warehouse vertical. E aí a ideia é o quê? É integrar GVs que levam e trazem peças desse warehouse para as linhas, que nós vimos os exemplos, ou vice-versa, saem das linhas e vêm para cá. Então esse é um exemplo de uma empresa que começou a conversar com a gente lá fora, que quer trazer essas soluções para o Brasil e viu na RV como um parceiro que pode ser um braço para poder colocar esse produto integrado com as células colaborativas. Então, aqui, basicamente, você colocar todos os seus produtos aqui, semi-acabados ou acabados, e integrar com as células já automatizadas. Então, eu acho que ainda é uma realidade nova no Brasil, mas eu acho que consegue dar a ideia ao telespectador de, depois de automatizado muitos dos processos na fábrica, né, até onde ele pode chegar. Eu acho que eu quis trazer isso para o nosso bate-papo, justamente para poder dar uma visibilidade até onde a indústria eletrônica pode chegar em termos de automação aí, como um todo. Perfeito, André. E ainda assim, né, ainda não, mesmo não se tratando de warehouse, a gente já vê hoje no Brasil diversas implantações de AMR, né, que são os veículos autônomos móveis, com robô colaborativo em cima para fazer trabalho de logística mesmo. Não necessariamente mobilizar todo o warehouse, mas às vezes fazer montagem de kit no warehouse e levar para a linha ou vice-versa, né? Sim. Eu quis trazer justamente para poder dar realmente essa noção do todo, né? Ou seja, pô, legal, eu automatizo processos ali individuais, mas aonde eu posso chegar, né? Até onde eu posso chegar em termos de volume de automação? Então, eles são variados, né? Então, basicamente, eram alguns desses exemplos que eu queria trazer, Bruno, para colaborar aí com os telespectadores da UR e dar uma visibilidade para o mercado de eletrônica. Eu não sei se você tem mais alguma dúvida, mais algum tema que você gostaria de discutir, mas de forma geral, em termos de exemplos, são esses que eu tenho disponíveis aqui para mostrar e dividir com vocês. Perfeito, André. Você já trouxe exemplos muito bons, muito palpáveis, e eu tenho certeza que aqueles telespectadores que tiverem interesse entrarão em contato aí com você para saber um pouquinho mais dos trabalhos. Mas obrigado por compartilhá-los, André. Legal, ótimo. Estamos sempre à disposição aí. Bom, André, vamos agora aqui para o nosso último tema.
aquele telespectador que se interessar, tiver interesse em dar uma avançada nessa temática de robô colaborativo no segmento eletrônico, quais são os primeiros passos? O que ele primeiro tem que analisar do processo dele para, primeiro, né, falar, pô, eu acho que o robô colaborativo pode ser um bom fit aqui para o meu processo, e a seguir, né, depois que ele entende que como que ele faz para chegar até vocês, que informações que ele precisa coletar para que ele possa receber uma cotação, enfim, possa fazer uma simulação do processo, e até que ponto a RV pode ajudar os clientes a justificar esse investimento perante a diretoria executiva. Legal. Bom, Bruno, de forma geral, né, a gente tem trabalhado muito próximo dos nossos clientes, no sentido de realmente gerar resultado, né? Então, eu costumo brincar com alguns dos nossos clientes que ninguém investe em automação, em robótica, porque é bonito. Eu acho muito bonito, mas, na verdade, quem tem que colocar o investimento para acontecer quer ver o retorno desse investimento, quer ver quais são os ganhos, né? Então, a gente sempre pega alguns dados de KPI da operação como um todo, né? Ou seja, quantos turnos, quantos colaboradores você tem ali envolvido, enfim, alguns dados que a gente pega do processo como um todo, para que a gente consiga enxergar o valor que a gente vai entregar no investimento. Passada essa fase, ou seja, onde a gente estuda quanto está custando conviver com as dores, eu gosto de usar bastante isso, né? Quanto está custando conviver com as dores e quanto vai custar um possível remédio e se essa conta fecha. Então, quando a gente passa dessa etapa, né, a gente vai para a próxima etapa, que é uma etapa mais técnica, né, no sentido de, bom, vamos entender um pouco da tua aplicação. E aí, quando a gente vai falar dentro do segmento de eletrônica, né, principalmente nesses exemplos que a gente passou para vocês aí, são os dados, basicamente, que a gente precisa. São os dados das PCBs, ou seja, das placas, onde a gente precisa do dimensional da placa, quais são as áreas de contato disponíveis dessa placa, como é que ela está, de certa forma, condicionada, se ela está em magazine, se ela está em caixa, qual a posição. Esse seria, acho que, algumas coisas relacionadas a PCB. Próxima etapa que a gente precisa entender são os tempos de processo, ou seja, qual o tempo que o operador age dentro daquela célula, quanto tempo ele demora para abastecer, quanto tempo demora o processo, né? Os dados de armazenamento como um todo, ou seja, quantos modelos de magazines vocês rodam nessa célula, quais os racks, qual o tamanho de embalagem. Próximo passo, avaliar um pouco a questão de layout, ou seja, como é que está o layout hoje, quais são as máquinas que são utilizadas, qual é o espaço que a gente tem. E a questão da integração como um todo, né? Ou seja, o que o operador faz dentro dessa célula hoje, né? Então, é muito comum, o operador tem que fazer a leitura do código de barra, ele tem que apontar isso aqui, ele tem que pegar a placa aqui, ele tem que colocar ali. Então, entender um pouco mais da integração como um todo e que periféricos externos nós vamos ter que acoplar. Então, eu vou ter que me integrar com um MES, vou ter que integrar com um sistema de informação, com um leitor de código de barra, às vezes até com um sistema de visão. Então, basicamente, são essas as orientações que eu daria para alguém que acredita ter um projeto viável, acredita que o robô colaborativo possa realmente entregar os resultados do que a gente tem conversado aqui, para que a gente possa ir para os próximos passos, que aí sim, aí é fazer um levantamento de ciclos, uma simulação, uma prévia de investimento, e aí a partir daí ir para os processos normais de um bid, né? Entregar a proposta técnica, em seguida entregar a proposta comercial, e aí ir para a fase realmente de fechamento de pedido e início de projeto. Eu acho que esse seria o resumo da situação que eu daria aí para quem gostaria de dar os primeiros passos aí para implementar um cobot na área de eletrônica. Belo resumo, André, obrigado. É engraçado porque muitas vezes nós somos consultados para algum processo e na visão do cliente é o robô com uma mão vai resolver o problema, né? E a hora que a gente começa a explicar um pouquinho da necessidade dos indexadores, às vezes precisa de troca de ferramenta, precisa de atuadores, sensores externos, a arquitetura de automação ela não é complexa, não chega nem perto a uma célula de robô convencional, que ela é bem mais complexa, né, em termos de arquitetura. Só que assim, tem que ter esse passo a passo para levantar os dados corretamente e poder fazer um projeto de sucesso, né, André? Isso. Legal. E é muito comum também, Bruno, quando a gente começa essa discussão, vamos dizer, ainda na fase, o que eu chamo de pré-análise, né? Ou seja, a gente olhar o KPI da célula como um todo, do processo, a gente já também entender o fit desse investimento, né? Porque a única coisa que a gente tem no primeiro momento da conversa, né, é quanto custa um robô.
né? O quanto custa um robô é só a ponta, eu brinco que é só a pontinha do iceberg. Muitas das vezes você tem um volume por trás de necessidade de dispositivos e integração que pode significar quase o dobro do custo de um robô, né? Então é muito importante para nós essa conversa com o cliente, porque aí nesse momento a gente entende qual é a dor, ou seja, quanto está custando conviver com aquela dor e quanto pode custar um projeto de automação como um todo com o Cobalt, né? Para que a coisa realmente faça sentido. Senão a gente não gera resultado para ninguém, né? Não gera resultado para o cliente que precisa parar de conviver com essas dores, e ao mesmo tempo a gente também não consegue viabilizar o projeto como um todo, né? Então acho que é bem interessante essa sua observação, né? Olhar para o projeto, é um robô e uma mãozinha. Não, é muito mais do que isso, né? Em muitos casos. Em muitos casos, não. Em muitos casos é realmente um robô com uma mãozinha e a aplicação é muito simples, né? Então acho que são casos a casos e que sempre tem que ser muito bem estudado aí para que a gente realmente possa gerar o resultado e viabilizar. Legal. Então, André, eu até queria fechar aqui repetindo essa frase que você comentou, né? De quanto custa conviver com a dor. Porque muitos clientes que nos procuram, eles têm aquela mentalidade de fazer o cálculo da mão de obra direta versus o custo do projeto. E às vezes não leva em consideração outros ganhos tangíveis ou intangíveis. Então, tem que olhar para a questão da qualidade, que é um KPI, cara, que pode ser melhorado drasticamente com uma implantação robótica. Olhar para um KPI que ele acaba sendo intangível, mas tem um impacto financeiro severo na empresa, que é a própria ergonomia. Quanto custa ter um operador que se machuca dentro do chão de fábrica, que além dele ficar invalidado e poder sofrer futuramente com outras oportunidades de trabalho, também às vezes pode sofrer um processo trabalhista muito grande, né, por parte da empresa. Então, cara, gostei demais dos seus comentários, André. Obrigado pela participação aqui conosco nesse módulo e eu espero vê-los, né, como Grupo ORV em próximos episódios. Obrigado aí pela participação, André, e nos vemos em breve. Legal. Obrigado, Bruno. Agradeço o convite e a oportunidade e sempre que precisar estamos à disposição aí de toda a comunidade UR. Beleza. Obrigado, André. E, pessoal, dê um like aqui nesse vídeo e em breve teremos mais episódios aí para vocês. Obrigado, viu, André? Boa semana para você. Valeu para você também, Bruno. Valeu, tchau, tchau.